Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Muitas vezes, quando procuramos orientação do Senhor para a nossa vida, Ele pode falar conosco através de muitas formas. Uma delas é através dos nossos sonhos ou por meio de visões acordados. Talvez, às vezes, nós nos desviemos do caminho correto porque não compreendemos completamente os caminhos de Deus, nem os seus planos para a nossa vida. Mas Ele descobre uma maneira de falar conosco, caso o nosso coração esteja realmente sincero, tentando fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Deus sempre encontra um modo de falar com o seu povo, quando precisamos de algum tipo de orientação ou advertência. Em sonhos de advertência vinda da parte do Senhor, Deus nos guia a fazer algo ou não fazer nada, a fim de nos proteger de um perigo que não conseguimos discernir nem perceber. Muitas vezes esses sonhos são descartados como fantasia ou ficamos com medo, enquanto que na verdade Deus está falando conosco e nos orientando para agir. Temos de usar este discernimento para interpretar estes sonhos e agir de acordo com a revelação. Mas não podemos nos tornar, obviamente, paranoicos e começar a ver perigo em todo sonho que nós temos. Fazer isso poderia nos incapacitar emocionalmente e nos escravizar. Quando soubermos discernir a voz de Deus, aprenderemos a reconhecer claramente quais advertências nos estão sendo enviadas. Uma vez que discernimos que Deus está nos advertindo de um perigo, temos que nos entregar primeiramente à oração para eliminar qualquer mal pretendido. O fato de sonharmos com algo assustador, algo que acreditemos ser uma advertência de coisas que estão por vir, não quer dizer que esta coisa necessariamente precisa acontecer. Nas Escrituras, Deus muitas vezes parecia determinado a mandar um julgamento sobre um povo por sua desobediência, até que um homem de Deus intercedia em favor deles e orava para que Deus demonstrasse misericórdia. Um exemplo disso é quando Moisés intercede pelo povo de Israel, que desagradou ao Senhor. E o Senhor responde que sim, ele perdoaria o povo, conforme Moisés havia pedido. Números 14, versículo 20, o Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, temos que permanecer sensíveis e permitir que o Espírito Santo nos oriente a respeito de como orar nessas situações. Por exemplo, muitos cristãos veem a morte de um ente querido em um sonho. Isso poderia representar que Deus quer que oremos para afastar o plano de morte ou que está nos advertindo e nos preparando emocionalmente para a perda que já foi determinada. Ou poderia ter um sentido totalmente distinto, como falar da morte de uma parte de nós mesmos. Ou talvez Deus esteja planejando fazer algo novo em nossos relacionamentos naturais. O mais importante é estarmos muito atentos, para que as advertências dadas vindo da parte do Senhor sejam entendidas a tempo de tomarmos alguma atitude. Quando vemos a história dos magos do Oriente que procuravam o rei recém-nascido a fim de que pudessem adorá-lo e dar-lhe presentes, Herodes, governante, tentou enganar os magos para que eles revelassem o lugar do nascimento deste novo rei, com o intuito de destruir a criança.
Os magos encontraram Jesus através da ajuda da estrela de Belém e levaram a ele os presentes. Porém, antes que voltassem para sua terra, Deus advertiu a eles em sonho para que não retornassem ao palácio de Herodes, pois ele queria tirar a vida da criança. Então os magos partiram e voltaram por um caminho diferente para o seu país. E o pequeno Jesus foi poupado da armadilha mortífera de Herodes, porque os magos obedeceram à orientação do Senhor, à advertência transmitida por este sonho. Mateus 2, versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Continuando esta mesma história, José, o pai de Jesus, também recebe um sonho de advertência para continuar protegendo o menino Jesus. Mateus 2, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Mais uma vez, o menino foi poupado por causa de uma obediência a um sonho que o anjo do Senhor trouxe a um servo dele que estava aberto espiritualmente para ouvi-lo. A maioria dos sonhos é transmitido usando pessoas, lugares, coisas, atividades que simbolizam emoções, ideias, traços de caráter e até mesmo eventos específicos. É aí que entra a linguagem do simbolismo. Algumas pessoas têm sonhos rápidos, enquanto outras parecem que têm um sonho de um filme de longa-metragem. Mas independente da extensão do seu sonho, o importante é entender o conteúdo e quais elementos simbólicos ele está querendo transmitir. Os sonhos são parecidos com uma metáfora. Se você aprende o simbolismo, você acaba interpretando com mais facilidade. A Bíblia deve ser a principal fonte de pesquisa para discernir o sentido do simbolismo do sonho. E a palavra de Deus é rica em tipologia e simbolismos. Os sonhos não estão limitados a tratar apenas de uma situação, um pecado ou uma dificuldade atual. Eles podem falar com um problema antigo ou até mesmo alguma coisa da sua vida que você está tentando esquecer. Deus conhece todas as coisas e pode usar um sonho para trazer à mente alguma ferida não curada. Muitos de nós lutamos com a insegurança, a perda da identidade, áreas de sofrimento e até falta de perdão. Com frequência, essas áreas de sofrimento vêm à tona durante o sono, quando nossa defesa natural está mais amenizada. Por intermédio da mensagem do sonho, é possível identificar, às vezes, instabilidades em nossa personalidade, encontrando uma solução mais apropriada para podermos seguir a nossa vida com Deus e nos livrarmos daquilo que tem nos prendido, nos pesado, para não avançarmos à frente na nossa trajetória com o Senhor. O Senhor se preocupa com cada um de nós e com as coisas que nós passamos no passado. Jesus Cristo veio para nos livrar de todo o pecado e deixarmos o velho para trás. Mas nós muitas vezes, emocionalmente, ainda estamos estraçalhados e com muitas situações do passado que ainda não estão tratadas no nosso subconsciente, na nossa mente, no nosso emocional, em janelas que foram formadas durante nossa infância, juventude e toda a nossa vida. E então, muitas vezes o Senhor permite que em sonhos algumas situações se revelem a nós para tratamento também do nosso ser. Nas Escrituras, Deus muitas vezes fala das necessidades dos homens e mulheres com o propósito de trazer o conforto e esperança pela revelação. Por exemplo, Abraão era um homem rico em sua época. Ele tinha muitos rebanhos, prata, ouro, mas alguma coisa lhe faltava. Ele não tinha filhos, nenhum herdeiro que pudesse deixar esta riqueza após a morte. Mas Abraão era um homem de Deus e o Senhor apareceu-lhe em uma visão, prometendo-lhe um herdeiro, um filho que viesse dele mesmo. Então, em seguida, ele disse a Abraão que os seus descendentes seriam tantos quanto as estrelas do céu. Abraão acreditou em Deus e o Senhor lhe creditou isso como justiça.
Na mesma noite, Abraão cai em sono profundo e o Senhor mostrou-lhe coisas referentes ao futuro da nação de Israel, que descenderia dele também. O Senhor disse-lhe como durante 400 anos eles sofreriam escravidão de outra nação, que no caso era o Egito. Mas o Senhor os libertaria e eles sairiam dali com muitas posses, retornando à terra que prometera a Abraão. O sonho também revelou que Abraão teria uma vida longa e morreria em paz, em idade avançada. Isso tudo nós podemos ler lá em Gênesis, capítulo 15. Quando vamos para Gênesis 28, encontramos o neto de Abraão, Jacó, a caminho da casa de Labão para tomar uma esposa. Jacó tinha roubado o direito da primogenitura de seu irmão mais velho Esaú e obtido a bênção, normalmente dada ao primogênito. Então Esaú tentou matá-lo por isso. Rebeca, mãe de Jacó, enviou-o para buscar uma esposa na terra do seu irmão Labão. No caminho, Jacó parou para passar a noite. Enquanto dormia, ele teve um sonho. Gênesis 28, 12. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Com frequência, os sonhos desafiam-nos a mudar, exatamente como Jacó foi desafiado a mudar. Só porque nos sonhos Deus não lidou diretamente com as falhas de caráter de Jacó, não quer dizer que ele aprovasse tudo o que acontecia na sua vida. Da mesma forma, quando recebemos uma palavra de Deus, quer por profecia, quer por sonho ou visão, temos que saber que o resultado da palavra depende da nossa cooperação. Precisamos estar obedientes no processo de amadurecimento e purificação da nossa vida, trabalhando sempre conforme a vontade de Deus. Alguns sonhos são mais fáceis de interpretar. Os sonhos de José, por exemplo, não eram difíceis. Até mesmo seus irmãos insensíveis entenderam o sentido deles. Talvez José não tenha sido sábio ao compartilhar esses sonhos com os seus irmãos, que já eram enciumados com a sua preferência diante do pai. Porém, a fidelidade de José ao decidir seguir os caminhos de Deus foi a chave para o sucesso. E o sonho antecipou a ele como uma advertência, também como um encorajamento para que ele permanecesse mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Os sonhos e as visões podem revelar seu futuro ministério e seu destino, mas raramente revelam o processo que será utilizado para o cumprimento deles. Outra história é a de Gideão, que foi encorajado por um sonho que um soldado inimigo teve. O sonho e sua interpretação são fornecidos para reforçar a fé de Gideão, enquanto ele se preparava de acordo com as instruções do Senhor para liderar os 300 israelitas em uma batalha contra uma multidão de soldados. Deus orientou a ir e ouvir o que os homens das fileiras inimigas estavam falando na noite anterior da batalha. E então, quando lemos Juízes 7, versículo 13, diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Esse sonho trouxe confiança em meio à batalha. Se buscarmos ao Senhor, Ele sempre nos dá esperança e coragem quando enfrentamos batalhas. Quer sejam conflitos interiores, quer sejam batalhas espirituais. Ele usa os nossos sonhos para fornecer uma visão da vitória ou para trazer confiança na sua habilidade para triunfar na situação.
os sonhos são evidências da ação do Espírito Santo. E para você que ainda acha que os sonhos já não existem mais, as visões são coisas do passado, apenas aconteceram no tempo bíblico, eu te convido a ler comigo Atos 2, e a mesma referência está em Joel 2. Versículo 16 em Atos 2 diz: o profeta Joel disse o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os teus filhos e as tuas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E quando olhamos para os sonhos que acontecem na Bíblia, que são inúmeros, percebemos que, se não fossem levados a sério, muitas coisas seriam perdidas e o plano do Senhor dentro do reino de Deus não se cumpriria. Deus falou à esposa de Pôncio Pilatos em sonho, advertindo seu marido para que não se envolvesse com Jesus, mesmo ela provavelmente não sendo uma seguidora de Jesus. Tudo isso porque o reino de Deus não pode parar e Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. O rei Abimeleque e sua casa estavam sob uma maldição de Deus. Abraão, temendo por sua vida, enganou o rei dos filisteus, dizendo que Sara, sua esposa, na verdade era sua irmã. Abimeleque sentiu-se atraído por Sara e tomou ela para si. Pretendia casar-se com Sara. Contudo, antes de ele consumar o casamento, Deus falou a ele. Gênesis 20, versículo 3. Certa noite Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. As escrituras sustentam a ideia de que existem 3 tipos de sonhos, cada um deles podendo ser rastreado em diferentes fontes. Primeiro, sonhos e visões espirituais inspirados pelo Espírito de Deus. Segundo, sonhos e visões naturais, ou expressões da alma, produzidos pelo processo natural da mente, da vontade e das emoções do indivíduo. Em terceiro, sonhos e visões falsas, ou do ocultismo, inspirados pelo diabo, ou criados por homens perversos, os famosos falsos profetas que se dizem profetas, mas não o são. Uma das maneiras de sabermos se o sonho vem de Deus ou não é que a mensagem do sonho ou da visão, ela precisa estar de acordo com a doutrina e os ensinamentos e princípios da palavra de Deus. Além disso, a mensagem do sonho, ela precisa ter um caráter e natureza que reflete Jesus Cristo. Também é importante dizer que essa mensagem do sonho precisa levar o indivíduo a buscar justiça e desejar um relacionamento com Deus. Diante disso, nós permanecemos buscando em Deus e pedimos a Ele todos os dias que nos dê discernimento espiritual para que possamos enxergar e ouvir a vontade do Senhor. Por enquanto, paramos por aqui. Se você quiser mais sobre esse tema, diz aí nos comentários e nós continuamos esses estudos. Deus abençoe.